Boa tarde, pessoal. O podcast Cidade em Debate continua aqui na cidade de Campinas, hoje, dia 20 de junho, fazendo a cobertura do Elas Cuidam, evento ambiental feminino que está acontecendo aqui na cidade de Campinas. Várias pessoas já passaram aqui pela nossa bancada hoje e estamos com a honra de estar recebendo ele, que eu já posso dizer, meu amigo William Freitas. Boa tarde, William. Boa tarde, Rogério. Muito obrigado. Acho que por mais esse acontecimento, pela oportunidade de estar contigo agora no seu podcast Cidade em Debate e também te agradecer por essa jornada que começa no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, agora se estende ao movimento Me Inspiram e fico feliz. Feliz, acho que não só pelos avanços, mas tudo que a gente pode construir e a importância que é tudo isso que você tem feito. Obrigado. Eu que agradeço todas essas oportunidades também. William, vamos lá. O pessoal que está te conhecendo, te vendo aqui agora. Você, CEO da WF Inovações. Como que a WF Inovações se relaciona com todo esse evento que aconteceu aqui hoje, o Elas Cuidam, e com o FBGA? Passa para a gente um panorama do que a WF Inovações faz. Eu vou passar um pouco mais do que a WF Inovações faz para contextualizar a importância do acontecimento de hoje e desse movimento liderado pela Kathleen. Para isso eu preciso contar uma história, então vou navegar numa história bem prática, prometo ser o mais rápido e sucinto possível, até para quem está acompanhando a gente entender um pouco mais o que é esse nosso ecossistema. A WF Inovações é fruto de algo que eu carrego na minha vida e gosto muito, sou muito apaixonado, que é inovação. É a minha praia de conhecimento, é o que eu gosto de fazer. E ao longo dos últimos anos, a WF já navegou por vários mares, principalmente prestando serviços de consultoria, treinamento, capacitação e aceleração no âmbito de negócios. E foi lá em 2017 que o primeiro passo de uma arquitetura muito bem construída pela WF é o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, quando a gente decide não só prestar consultorias para algumas empresas, mas também acelerar algo nosso a nível nacional. Para ser bem sincero, eu não venho do mercado de organização de eventos, nunca tinha passado por uma experiência daquele tamanho e principalmente sustentabilidade. Quem estiver assistindo esse conteúdo em algum momento, eu quero até aproveitar para deixar um recado que no meio do caminho descobri a importância da sustentabilidade. Eu entendi que o que eu mais gosto de fazer, que está ligado à inovação, tecnologia, empreendedorismo, startup, enfim, transversaliza dentro da sustentabilidade. E não vou dizer coincidência do destino, mas uma filosofia que a gente tem é que se você quiser avançar em qualquer lugar, basta fazer a coisa certa pelo motivo certo. Onde que eu quero chegar com isso? Teve um momento que a WF Inovações, de novo, só para refrisar, prestava consultoria, treinamento, capacitação, investia em algumas startups. A gente começou a desenhar o nosso próprio ecossistema, através de novos parceiros, network, que a gente vai acumulando ao decorrer da jornada natural do processo. Nasce o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, e no meio desse caminho, a Kathleen, que prestando algumas atividades junto com a FBGA, assumindo a parte executiva, com relacionamento com os nossos clientes, parceiros institucionais, e foi bem na pandemia, ela me chama e me faz uma pergunta, se naquele momento fazia sentido criar algo com foco em liderança feminina, que era o que batia no coração dela. Ela queria, de alguma forma, pegar um pouco daquilo que ela já aprendeu e um pouco do que ela estava aprendendo e anexar dentro de um movimento com lideranças femininas. É aí que nasce o Me Inspiram. Então ela começou a provocar algumas coisas e hoje a gente até faz um parênteses com o ESG, com a sustentabilidade, a importância que o Me Inspiram toma dentro da WF a partir daí. Porque essa relação WF e Me Inspiram nasceu no primeiro momento para incentivar por conta própria, o que a Kathleen queria fazer, mas no senso de poder organizar um grupo de mulheres que apoiam o desenvolvimento econômico, a equidade de gênero, a aplicação de novas soluções, tecnologias,
E ela foi percebendo que isso era possível ser anexado à WF, era possível ser anexado ao FPGA. Agora a gente lança a New Age Summit, que é uma marca, um evento focado em inovação e tecnologia. E essa relação, eu acredito, do M-Inspiring, que ela acaba se tornando maior do que o primeiro desejo inicial, que aconteceu por osmose. E aí vem e eu digo por osmose porque eu acho que vale a pena também fazer um parênteses. O M-Inspiring cumpre um papel muito forte dentro da WF, que é o ecossistema, a construção do ecossistema através de lideranças femininas. O M-Inspiring cria movimentos como essa parceria que nós temos. Eu sou muito feliz de ter essa parceria. Afinal de contas, foi através do movimento da Kathleen que isso começou a se cocriar. E a gente teve a oportunidade de dividir o palco junto, lembra? Algumas semanas atrás, no Campinas Innovation Week. E por coincidência, a gente estava ali naquele auditório e o nome do auditório é Elas Conectam. E eu acho que eu não acredito em sorte, eu não acredito como que eu posso dizer, em coisas aleatórias. Eu acredito que quando a gente tem um senso profundo de fazer a coisa certa pelo motivo certo, sabendo que a gente vai errar no meio do caminho, natureza humana, tende-se a criar coisas melhores. De alguma forma elas vão se construindo. Então essa relação Me Inspiram e IWF para a gente já proporcionou ao longo dos anos treinamento de capacitação que a gente elaborou de marketing e vendas, 80% dessa eram mulheres líderes, né, ou micro, pequenas empreendedoras ou tomadoras de decisão dentro de uma empresa. O Fórum Brasil de Gestão Ambiental, quando se trata de pautas relacionadas ao fortalecimento feminino dentro do ecossistema da sustentabilidade, foi o Me Inspiram que puxou essa fila, criou os painéis, criou o movimento, criou o ambiente dentro do evento para proporcionar que as mulheres possam, dentro de um ambiente, não só se relacionar entre as que não se conhecem ainda, né, a âmbito de parcerias, novos negócios, novas oportunidades, mas de alguma forma trouxe o brilho, tá? E como CEO da WF Inovações, e fazendo um parênteses, né, do CEO da WF Inovações, CEO da WF Inovações, CEO do FBGA, CEO da New Age, CEO da Riders House, mas se não fosse o movimento Me Inspiram, talvez nada dessa pegada de desenvolvimento teria acontecido. Então, o que é a relação WF e Me Inspiram é o toque feminino que faltava em tudo que a gente vem desenvolvendo até hoje, que graças ao Me Inspiram, graças a Kathleen Taborda, tem gerado grandes resultados. William, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para as mulheres aqui. Hoje eu quero ver sua resposta. A gente falou muito delas, de como elas equilibram. E muitas mulheres acabam se cerceando, porque hoje a sociedade, a pessoa acaba se autoimpondo. Ou ela escolhe a carreira e abandona, às vezes, o sonho da família, ou elas escolhem a família e acabam abandonando o sonho da carreira. São poucas. E nós tivemos sorte hoje de ter algumas delas aqui comigo, hoje dividindo a bancada. Eu vou perguntar para o homem, o William, como que é conviver com uma mulher que está hoje fazendo o equilíbrio da carreira e fazendo o equilíbrio da família? Como o homem, William, o marido, o pai, o companheiro enxerga essa situação? Eu não vou cometer a gafe nem a hipocrisia de falar que é mil maravilhas, né? Que é o que a maioria das pessoas entendem, né? Ou pensam que pode ser. Mas teve algumas coisas que eu venho aprendendo no meio do caminho da minha vida, Rogério, que nós, né, enquanto homens, a gente não é treinado para ceder, a gente não é treinado para baixar a guarda, a gente não é treinado para se submeter. É uma tendência cultural. Eu arrisco a dizer que de 15 anos para cá, talvez isso esteja mudando com as novas culturas, os novos pais. Também sou um novo pai, uma linda Laura de 9 meses, acompanhado também do Lorenzo, que está indo, gerente da WF, que está indo para 8 anos. E é interessante, e obrigado por você ter falado isso, porque contextualiza o que eu quero dizer, de como a gente aprendeu a pensar, não é como nós pensávamos, mas como a gente aprendeu a pensar. Dentro de um mundo onde a cultura é identificada, no qual pessoas possuem características em seu âmbito pessoal de vida e profissionalmente é outro, eu tive a felicidade de estudar muito comportamento humano.
os meus últimos 5, 7 anos de estudos é muito ligado a isso. Eu fui entendendo no meio do caminho que cultura pode ser alterada e você sempre vai pagar um preço. Sim. Na alteração de qualquer cultura que seja. E, de alguma forma, e é por isso que eu digo que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, afinal de contas, a relação minha e da São elos, né? é de fato 24 horas por dia, porque é o casal que cuida da família e ainda trabalha juntos. Uhum. E colocar esse equilíbrio na balança tem, sim, seus desafios. Mas a gente aprendeu uma coisa, ou estamos aprendendo cada vez mais sobre isso, que mais importante do que está fazendo é o quanto você está disposto a servir. E talvez eu resumiria sobre isso. E talvez eu nem falaria só sobre isso no âmbito de casal, no âmbito profissional, ou enfim, no âmbito familiar. Mas eu acredito que o primeiro passo para conseguir equilibrar esse jogo, começar a equilibrar esse jogo, é interpretar que, enquanto seres humanos, a maior habilidade que a gente pode adquirir ao longo da jornada está no âmbito de servir. E é aí que eu aprendi uma coisa, e tem um filósofo que fala sobre, né, já falou um pouco sobre isso. Gosto também de filosofia, fui aprendendo muito e quero poder trazer aqui, que é o seguinte. A frase é mais ou menos assim, ó. Gente grande demais sabe que é o pequeno o suficiente para continuar aprendendo, enquanto pessoas pequenas demais se acham grandes. A pergunta é, de que lado que nós estamos? Uhum. Mas é de que lado estamos combatendo? Não, é de que lado que estamos vivendo. Qual é a ótica, né? E é pertinente a sua pergunta porque hoje, por exemplo, dentro desse evento do M Inspiram, ou as atividades que o M Inspiram promove dentro do FBGA, já fica uma provocação para quem está assistindo a gente aqui também, é que não é simples no padrão cultural, e é aí onde eu falo que eu não vou cometer essa hipocrisia, de dizer que está tudo bem, está tudo liberado e as mulheres vão sair por aí sendo as novas líderes, embora mereçam muito serem as líderes de vários setores, porque elas possuem aprendizados que nós, enquanto homens, culturalmente não aprendemos. Nós temos capacidade que nós não temos. Talvez a nova geração já venha aprendendo isso, porque a nova geração está sendo, né, preparado com os gêneros convivendo de forma multidisciplinar, trocando cultura, projetos sociais de forma mais evidente do que antes. E eu acredito que foi quando tanto eu quanto a Kathleen a gente descobriu qual é o momento de servir, foi quando a gente encontrou o primeiro degrau na escada, que é o eixo. Por que eu falo bastante disso? Porque enquanto, e é uma opinião particular, e acho que é válido, né, isso ser expressado, enquanto a gente briga por uma causa, e não que não seja justo brigar por causas reais, no fundo, a gente só está provocando uma guerra. E transforma isso, e eu vou repetir isso 1 milhão de vezes, quando a gente descobre o poder que é servir, o poder que é reconhecer que existe um momento que é nosso lugar de fala e tem um momento que não é o nosso lugar de fala. E que não significa que o fato de não ser o nosso lugar de fala, que a gente não possa estar presente. Isso, o homem no ambiente das mulheres, como o evento de hoje, um grandioso evento, assim como quando me inspiram ou outros movimentos femininos participam dos nossos. Essa interação, essa troca e a percepção de que toda informação, todo conhecimento é válido para ser compartilhado e que o conhecimento por si só, quando a gente dá a permissão dele ser compartilhado, é o que transforma uma sociedade, uma família, uma empresa, os amigos do bairro, enfim. A gente tende a prosperar em níveis de atividades. Então, não sei se eu te respondi claramente. Respondeu. E vou falar para você, eu fiz essa pergunta, e vou deixar também aqui até o resumo do que eu ouvi de praticamente todas as mulheres que sentaram aqui nessa bancada, que conseguiram viver esse equilíbrio. A palavra de todas elas foi suporte. Suporte. Seja do esposo, seja dos filhos. Então, eu quis ouvir, antes de falar, de ter mencionado isso, porque eu tinha certeza que era o que eu ia ouvir de você. Porque a gente vê, tenho certeza que a hora que a Kathleen sentar e for falar, é o que nós vamos ouvir dela também. Então, é isso que eu acho que o homem
que está vivendo esse momento na sociedade precisa entender de que cada um tem o seu espaço, mas o suporte, nós não precisamos nos omitir, mas o suporte para que a mulher possa ocupar o espaço dela, seja ela qual for o sonho e o trabalho que ela esteja vivenciando, quando você solta, elas voam. Voam. É incrível, elas voam. E quando eu falei também da questão cultural, é que para a gente poder, complementando a sua fala, a gente teve que tomar várias decisões na nossa vida. A primeira decisão foi, e assim, né, na vida, tudo na vida tem ônus e bônus. Muito se engana quando a gente acha que nossas tomadas de decisões, por mais perfeitas que elas sejam, vai vir sempre acompanhada de bônus. Para todo ganho tem uma perda e a recíproca é verdadeira. A gente tomou algumas decisões e isso aconteceu na época da pandemia. A primeira delas era o que a gente queria para a nossa família. Se a gente queria construir uma família enquanto a gente estava dedicado integralmente para o trabalho, os nossos filhos seriam criados por outras pessoas. William, mas é fácil falar, você está aí como CEO da WF Inovações, é fundador do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, tem startup. Não, não é fácil, porque o dia continua tendo 24 horas. Não, não é fácil, porque eu ainda tenho minha responsabilidade de dividir meu tempo de família, meu tempo de trabalho, meu tempo de lazer e meu tempo de indivíduo. E de esposo. E de esposo. E ela também. Aliás, talvez seja tão mais ela do que eu. Porque filhos, geralmente, né, pelo que eu vejo, eles dependem muito mais da mãe do que do pai. Eles criam essa dependência. E, de novo, por questão cultural, talvez nós não aprendemos, né, como criar esse vínculo de amor, ou se a gente for mais honesto com a gente mesmo, nem é nosso lugar. Talvez nem seja o nosso lugar. Antropologicamente, a gente ainda pode usar isso, né? O homem saía para caçar e a mulher cuidava dos filhos e... Posso te contar uma história que eu escutei um tempo atrás? Tem a ver com isso? Eu escutei uma história um tempo atrás, em um dos treinamentos que eu estava fazendo, né, eu fui estudar sobre comportamento humano, e o treinador lá, passando, né, informações comportamentais, culturais, etc., ele falou: vocês acham que o pet que vocês têm hoje, né, que cuida do cachorro, do gato, etc., vocês acham que essa relação veio da onde? E aí todo mundo na sala ficou olhando, né, veio da onde? Com essa cara de interrogação que eu estou aqui agora. Veio da natureza. Aliás, você consegue me imaginar de onde que veio ou não? Tem algumas suposições, mas estou completamente curioso agora também. Ele falou o seguinte, olha, culturalmente, né, porque nós que somos homens, a gente é acostumado a ver, ouvir ou se autodefinir como o provedor. Ponto. A gente se denomina, na maioria das vezes, antropologicamente, culturalmente, que é o que você acabou de falar, tem que sair, tem que batalhar, tem que trabalhar, é o último a chorar, de preferência não chore, e coloca a cara de durão, é assim. Ponto. Vida que segue. Vida que segue. Mas ele chamou a atenção de uma coisa que é genial. Foi o seguinte, ele falou assim, imagine que enquanto os homens saíam para caçar, e no meio da caça, não tinha que só lidar com a caça. Vamos imaginar lá na época das cavernas mesmo, das pedras. O homem saía, então ele saía com a lança, arco e flecha, um grupo, né, um monte de troglodita. E para quê? Para trazer comida para casa, para trazer a pele que ia aquecer. Vamos, né, ser bem direto, essas eram as formas de vestimenta. Só que tem um lobo, né? Se o homem saía para caçar, qual que era a possibilidade dele ver um lobo e virar amigo do lobo? Sabendo que o lobo era o oponente número 1 dele, porque o lobo também estava... Competia, às vezes, pela mesma caça. E, historicamente, existem alguns estudos que dizem que a relação com o pet vem das mulheres. Porque enquanto as mulheres ficavam cuidando, né, do ambiente, a educação dos filhos, ele cuidado com os filhos, a alimentação, a roupa, faziam o trabalho cultural daquela época. Administravam as vilas. Alguns lobos começaram a se aproximar. Só que diferente do homem que estava com uma lança, que estava com um arco e uma flecha, a mulher conquistou os primeiros animais pelo amor.
E essa relação que a gente tem hoje, meu cachorro favorito, meu gatinho favorito, talvez não seja graças ao homem, entende? E, assim, quando a gente faz uma reflexão dessa, quantas mais coisas boas acontecem numa vida, numa sociedade, num planeta, por causa das mulheres? Ação de amor gerou uma mudança. Conexão. E é uma conexão genuína, Sim. verdadeira, E perdura até hoje. que perdura até hoje. E aí você faz uma reflexão, busca na história e vê que... Porque geralmente quando alguém do sexo masculino sai evidenciado como uma grande descoberta, uma pesquisa, isso sai em todo lugar. Pesquisa das mulheres. São poucos que sabem quem é Madame Curie. E a hora que a gente começa a observar, peraí, deixa eu olhar, então, já que eu estou falando que eu sou provedor, que eu sou, que estou na frente, eu tenho que fazer cara de bravo para o mundo. Tem uma filosofia no mundo dos negócios que fala, você quer andar com um tubarão, então não sangre. Será que com essas filosofias foi o homem mesmo que conquistou locais de afeto, de conexão, de amor, de equilíbrio social, desenvolvimento educacional? Será que foi? E aí a gente começa a olhar para as referências que nós temos aí, Gandhi e tantas outras que a gente poderia citar, que justamente tem esse tipo de conexão, né? Mas agora pensando nisso que você falou, e como que você enxerga hoje nesse universo que é a AWF, com essa relação, esse ecossistema que a M-Spiron está ali dentro desse guarda-chuva também? Como que você enxergou o evento aqui hoje, que foi um sucesso, como você já colocou, um marco, eu acredito que é um marco hoje na história de Campinas também, que Sim. outros eventos como esse vão acabar sendo gerados, novas lideranças. Como que você enxerga o que está acontecendo aqui hoje? Eu enxergo como uma oportunidade muito funcional para quem de fato está inclinado a transitar dentro de uma sociedade que avança. O M Inspiram hoje demonstrou mais uma vez que é possível no mesmo palco ter a presença de atores públicos, atores que representem a universidade, o terceiro setor, a iniciativa privada, e esse evento, da hora que ele começou, na hora que ele terminou, o assunto foi como dar as mãos e realizar projetos, juntando habilidade, know-how e capacidade de cada um que estava dentro dessa sala, independente do estilo de vida, da classe social, da opinião política, se é autônomo ou dona de multinacional, né? Foi o que ficou notório para mim nesse evento. Eu acho que isso é um marco de conquista. Aliás, eu até aconselho quem ainda não participou de ambientes como esse estar, principalmente se for uma liderança feminina. Então, já, porque eu acho que movimentos como esse, né, até próprio slogan, né, do Me Inspiram, aqui o empreendedorismo feminino transborda. E quando usa a palavra empreendedorismo, soa como se precisasse ter um CNPJ, né? Empreendedor precisa ter CNPJ. E no fundo, o que está por trás disso, e que é um aprendizado, a gente vem acumulando alguns aprendizados, a gente aprendeu mais essa no meio do caminho, e empreendedorismo é o ato de empreender. Eu preciso deixar apenas o lugar que eu passei um pouquinho melhor do que antes de eu estar lá. Só isso. Tá? O CNPJ é um monte de número para É justificar um dos detalhes. um dos detalhes. E quando a gente anexa essa ideia de que aqui o empreendedorismo, no ato de empreender, de empregar situações para alcançar determinados objetivos, de fato transbordou hoje dentro desse evento. Além de todas as ações que a Kathleen e o Me Inspiram vem co-criando. E é isso que eu também trago como um reflexo dentro da WF Inovações. E que se torna, aliás, se tornou em janeiro desse ano WF Ecossistema, e a ideia genial foi do William? Não, foi da Catherine. Ela me chamou e falou, William, peraí, a gente administra Fórum Brasil de Gestão Ambiental, Revista FBGA, M Inspiram, New Age, etc. Não virou um ecossistema isso? Então, de novo, né? Quem que olhou com carinho? Quem parou e olhou o que está acontecendo? Porque a gente está Isso. focado, às vezes, na situação toda, né? Alguém Sim, parou e olhou o todo. sim.
E o que estava por trás dessa fala dela? Em juntar o ecossistema, em fazer com que o ecossistema, uma ação alavanque a outra, que as pessoas que estão dentro de um cenário também transitem no outro, e que essa recíproca, essa via de mão dupla possa ficar acontecendo constantemente. De novo, foi o CEO aqui o objetivo que coloca o alvo, a direção, as estratégias e fala, vamos? Ou foi alguém que anexou um pouco? E eu até fico um pouco pensativo se a palavra certa é amor, porque no fundo, eu acho que a palavra mais adequada seria sabedoria, sabe? Porque eu acho que também julgar que os sentimentos das mulheres só é baseado em amor é muito pequeno perto do que elas fazem. Tá? Eu acho que é mais um ato de sabedoria, e por si só a sabedoria já carrega, né, a boa vontade, em olhar para esse ecossistema e conseguir fazer com que esse ecossistema se converse em momentos diferentes, por motivos diferentes, mas que no final todos falem a mesma língua. Esse é o reflexo que me inspira dentro da WF, da FBGF. William, e próximos passos da WF? O que temos de novidades por aí? O que temos? Eu quero fazer uma provocação de novo para quem está assistindo a gente. WF Inovações é uma empresa focada em algum tempo foi desenvolvimento de novos negócios, mas se expande para parcerias também. E a minha provocação é que se você está assistindo esse conteúdo agora, ou em algum momento, que você já sinta parte do que é o ecossistema WF Inovações. E se você transita pelos ambientes da sustentabilidade, se você é um empreendedor, se você é um entusiasta na área de inovação e tecnologia, o meu convite é esteja próximo à WF Inovações, porque aqui a gente pipoca ideia a cada meia hora, se deixar. E o que a gente tem feito nos últimos anos foi encorajar. Eu resumo para você que em 2 anos já encaramos mais de 200 projetos. E é porque o dia tem 24 horas, tá? Porque se der 25 horas para a gente no dia, a gente estica mais um pouquinho. E salientar que estar aqui hoje com você também, de novo, em Cidade em Debate, para a gente significa muito, Rogério. Porque foi no meio do caminho que a gente descobriu sua história, o motivo pelo qual você está fazendo o que você está fazendo, e de alguma forma isso tem uma filosofia muito parecida. Esse é o recado que eu quero deixar para as pessoas. Descubra se o que você tem em mente, filosoficamente, é similar a alguém que está ao seu redor, ao seu ciclo. Isso por si só encoraja e alavanca a sua ideia para os objetivos que de fato façam sentido. Não só na sua vida, mas na vida de quem tiver interesse no assunto também. Perfeito. William, quero agradecer você tirar esse tempo aqui no meio do evento para poder estar conversando com a gente. Queria te pedir para você deixar a rede social que você está trabalhando da WF. Instagram, WF Inovações. Vocês vão poder receber o conteúdo ali de todas as marcas que a gente opera, administra, as atividades que a gente tem realizado. E vou aproveitar também, se você quiser saber de tudo que a WF faz, fazer um apanhado geral, pode visitar o nosso site também, wfinovações.com.br. Lá você vai encontrar os nossos parceiros, as marcas que nós administramos e, quiçá, também entrar em contato com a gente para a gente desenvolver algo em conjunto. Vai estar no GC e o site também da WF. William, de coração, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estar aqui com a gente. Igualmente. E para você que acompanhou o Elas Cuidam, primeiro evento feminino que aconteceu na questão ambiental aqui na cidade de Campinas, ficou conosco aqui até o final. Muito obrigado. Continue compartilhando, assistindo nossos vídeos, compartilhando nossas redes sociais. Nos vemos na próxima entrevista. Grande abraço a todos.